Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos iniciando agora o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, transmitido semanalmente através do canal do NEP Paulo de Tarso. Sejam bem-vindos. Continuaremos o estudo da terceira parte da obra, que nos conduz ao conhecimento das leis morais. Estamos estudando atualmente o 12º capítulo, que trata a respeito da perfeição moral, e hoje vamos nos concentrar nas questões que vão de 913 até 917. Essas questões compõem o item O Egoísmo. Vamos à nossa prece inicial e, na sequência, iniciaremos o estudo. Vamos, nesse momento, cuidar de nós mesmos, relaxando os músculos de nossos corpos, respirando com naturalidade e assim estando bem receptivos à presença do Divino Amigo Jesus. Vamos pensar no Mestre bem pertinho de cada um de nós, trazendo as emanações fluídicas salutares que são próprias de Sua presença. Senhor Jesus, que possamos aproveitar desse momento tão precioso, recebendo as suas boas vibrações e que possamos aproveitar desse momento também, criando em nós as disposições necessárias para o entendimento do egoísmo. Que os ensinos do Livro dos Espíritos possam reverberar em nós e que assim possamos combater em nós esse vício, que possamos nos tornar assim pessoas mais aptas a seguir o seu Evangelho e que assim, Senhor, consigamos o efeito desejado em nós mesmos, que é o nosso progresso espiritual e também a nossa participação no progresso de toda a humanidade. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Então, meus queridos amigos, nós estamos em um momento do Livro dos Espíritos no qual estamos estudando questões extremamente íntimas do espírito. Começamos no estudo anterior a, a, a conhecer as paixões humanas. Depois das paixões, nós começaremos agora a pensar um pouco sobre vícios. E Allan Kardec vai dedicar essas questões, até a questão 917, ao entendimento do vício do egoísmo. Ele define o egoísmo como vício já na questão 913. Dentre os vícios, qual se pode considerar radical? Então, o egoísmo é um vício. Nós estudamos anteriormente as paixões e vale aqui uma recapitulação breve, mas necessária e útil ao nosso entendimento desses mecanismos que estamos estudando da vida do espírito. O espírito vive, age dessa forma, se manifesta desse jeito. E que forma é essa? Que jeito é esse? Né? Bom, nós vimos que essa composição do espírito, ela é bem ampla. Ela envolve um estado de imperfeição da alma. Quando nós falamos a respeito de imperfeição da alma, estamos falando do estado geral do espírito que ainda não atingiu a sua perfeição. Ele ainda não atingiu superioridade moral. Ele é imperfeito, portanto, tem em si vícios, tem paixões que ele não controla, apesar de ter também as suas virtudes. Então, o estado de imperfeição da alma é um estado de um espírito que ainda não chegou à sua perfeição. No estudo anterior, nós notamos que as paixões são impulsos naturais e que se originam ou de uma necessidade ou de um sentimento. Então, nós temos também as paixões, só que as paixões não são boas e nem más. As paixões, elas devem ser governadas. Quando elas nos governam, elas são más. Quando são governadas por nós, são boas. Existe uma neutralidade ali nas paixões. Agora, em relação aos vícios,
os vícios já são essas manifestações concretas das imperfeições da alma, sendo que o egoísmo é o vício radical, como nós vimos aqui na questão 913, já mostrada aqui de passagem. Então, quando nós temos uma má inclinação, nós, na verdade, podemos concretizar ou não essa má inclinação. Quando nós concretizamos, nós estamos, na maior parte do tempo, sendo movidos por algum tipo de vício. Ou nós estamos criando um vício no sentido geral do termo, um mau hábito, né? Mas aqui na, na concepção espiritual da palavra vício, nós temos o vício como algo já enraizado no espírito, como algo que já o leva a ter algum tipo de iniciativa, algum tipo de atitude que não seria adequada diante das leis divinas. Inclusive, o vício, como nós veremos, é algo que anula as qualidades morais da pessoa. O vício moral, né? Esse vício espiritual que nós estamos tratando aqui. Então, essa distinção entre paixões, vícios e imperfeição da alma nos dá uma visão geral a respeito do que nós somos espiritualmente falando, sendo que aqui ainda falta um componente, que seria o componente da virtude, né? Todos nós temos algumas virtudes, mas esse componente começará a ser introduzido de forma um pouco mais direta na sequência do livro, na sequência do estudo que nós faremos. Quando Kardec vai seguir o estudo trazendo as ideias do autoconhecimento, trazendo as ideias, portanto, né, se eu faço autoconhecimento, eu preciso fazer a minha autorreforma, se eu sou um espírito imperfeito que ainda tem vícios. Então, Kardec apresentará na sequência as características gerais de um homem de bem, portanto, de um homem virtuoso, e depois, logo na sequência, na questão 919, nós teremos ali a receita, né? Uma receita de Santo Agostinho para que a gente possa seguir desenvolvendo virtudes e eliminando vícios. Então, essa é a jornada, o passo a passo que nós teremos em O Livro dos Espíritos a partir do estudo de hoje. Estamos construindo de forma mais ampla esse mapa que nos mostra o que é um espírito em ação. Começamos lá nas paixões, estamos falando aqui, nunca é demais lembrar, não é? Estamos tratando aqui a respeito da perfeição moral nesse item. Já falamos sobre nesse item não, nesse capítulo, né? Já falamos sobre as paixões, fazem parte da nossa vida espiritual, e agora vamos seguir o estudo do capítulo através do estudo do egoísmo. Vale a pena lembrar, né, que o primeiro item, inclusive, do capítulo foi a respeito das virtudes e dos vícios. Então, já tivemos essa distinção entre virtudes e vícios, passamos pela ideia das paixões, pelo conceito, né, das paixões, e agora temos o vício radical, o egoísmo. Na sequência, o homem de bem, aquele que usa das suas virtudes, e a conquista desse estágio, né, desse autoconhecimento para a autorreforma. Então, assim, a gente tem agora um roteirinho, né, mais claro a respeito do capítulo que estamos estudando. O egoísmo, vamos lá, retomamos então a questão 913, na qual Kardec pergunta: dentre os vícios, qual se pode considerar radical? Essa palavra radical tem o significado aqui de raiz, de onde nascem os demais vícios. Kardec é cirúrgico nessa questão, né? Ele começa pelo vício que é a origem dos demais.
E então, quando nós atacamos esse vício que é a origem dos demais, quando nós tratamos esse vício em nós, nós teremos uma eficiência muito maior em relação ao combate dos demais. Então, Kardec é aqui cirúrgico, conhecimento, a constatação de que nós somos egoístas é algo que deve ser construído a partir dessa questão de O Livro dos Espíritos. E vale aqui já abrir um pequeno parêntese para que possamos dizer o seguinte: não há nenhum tipo de rebaixamento para cada um de nós quando nós percebemos que o vício do egoísmo ou que qualquer outro está de fato em nós. Pelo contrário, não causa nenhum tipo de rebaixamento, causa, na verdade, a possibilidade de conquistarmos progresso. Porque enquanto eu não conheço a chaga, eu não conheço a ferida, enquanto eu não conheço a doença, é muito difícil de eu tratá-la. É muito difícil que eu consiga exterminá-la. À medida em que eu conheço a doença e que eu reconheço que ela está em mim, que eu reconheço que sou um enfermo, aí então eu posso começar a tratar dessa enfermidade. E basta analisarmos que todos estamos em um planeta de provas e expiações e que desde os mais remotos tempos da humanidade nós podemos identificar na história humana apenas um espírito completamente desprovido de egoísmo na Terra, que foi o próprio Cristo, pelo seu estado de perfeição. Então, todos nós outros temos egoísmo como uma enfermidade, como uma chaga em nós, em algum nível, e nos cabe combatê-lo se queremos, de fato, sermos cristãos mais eficientes, né? Então, retomamos a questão e a resposta. Qual o vício radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo mal. Então vejam que a resposta dos espíritos superiores é uma resposta muito direta, é uma resposta muito enfática, tem uma ênfase muito grande aqui. Do egoísmo deriva todo o mal. E eles nos lançam uma tarefa, né, que é quase um desafio para a gente. Estudarmos os vícios em geral, e se nós estudarmos os vícios em geral, chegaremos à constatação que a origem de todos eles é o egoísmo. Então, é, é muito é muito importante para nós que somos espíritas reconhecermos e nos darmos a oportunidade de reconhecermos que existe o egoísmo em toda a humanidade e, portanto, existe em nós também, na humanidade terrena, pelo menos. E ele está também em cada um de nós, porque isso de fato é uma oportunidade de autoconhecimento, uma oportunidade de conseguirmos angariar forças para nos livrarmos desse vício que é o vício radical, que é o vício original de todos os outros. Então, é, isso consiste, né, em atacar o mal pela raiz, como nós dizíamos agora há pouco, e nós temos aqui essa ideia que todos nós façamos esforços para conquistar esse efeito, né, que é esse combate a essa que é uma verdadeira chaga da sociedade. Nós veremos essas ideias serem exploradas no decorrer do texto. Ele é um vício individual, claro, é próprio de cada ser humano, mas é uma chaga social ao mesmo tempo. Essas ideias serão desenvolvidas no decorrer do texto. Termina a resposta com esse destaque, né? Vamos lá. Quem quiser, desde esta vida, vejam como que são as palavras, né? Os ensinamentos do Livro dos Espíritos. Quem quiser. A doutrina espírita não força ninguém a nada, né? O livre-arbítrio está aqui preservado. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração de todo sentimento de egoísmo,
visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, vejam como é séria a questão do egoísmo, porque o egoísmo é tratado aqui como uma chaga humana, uma ferida, né? Porque se nós não tratarmos essa ferida, nós não teremos progresso moral. É necessário o tratamento, é necessário que reconheçamos, é necessário ter coragem, porque essa coragem é uma coragem dupla, né? Uma coragem de não reconhecer-se perfeito, é um combate ao orgulho. E vejamos que, se somos orgulhosos, e o texto diz que todos os vícios vêm do egoísmo, o orgulho é proveniente também do egoísmo, é um vício proveniente do egoísmo. A avareza é proveniente do egoísmo. E assim poderíamos ficar citando aqui diversos vícios, mas desnecessário, não é mesmo? Conhecemos uma relação muito grande, todos nós, uma relação muito grande de vícios. Bem, todos eles decorrem do egoísmo. Então, é preciso uma coragem dupla de reconhecer que somos egoístas e a coragem de depois combater o egoísmo em nós. E isso é autotratamento, isso é auto-melhoria, isso é fortalecimento espiritual. Uma coragem muito grande é necessária porque é necessário enfrentarmos, de uma certa forma, a nós mesmos. E é muito mais difícil enfrentarmos a nós mesmos do que enfrentarmos outras pessoas. O egoísmo, meus amigos, nós temos passagem em o Evangelho segundo o Espiritismo dizendo que ele é um monstro devorador de todas as inteligências. Então, nós somos pessoas inteligentes, nós somos pessoas que sabem a respeito das leis morais, sabemos a respeito das necessidades do outro. Entretanto, quando se apresentam situações em que nós precisamos vencer o exagero do interesse próprio, porque o egoísmo é isso, né? É o exagerar do nosso interesse próprio, o exagerar da nossa personalidade, o exagerar daquilo que serve exclusivamente a nós mesmos. Aí nós esquecemos completamente de tudo aquilo que nós sabemos. Então, nós passamos a agir de forma egoísta, querendo que todas as benesses do mundo se voltem exclusivamente a nós mesmos. Muito cuidado com nossas ações para que nós não deixemos que esse vício do egoísmo tenha esse efeito em nossas vidas, que ele anule as nossas qualidades morais, nos fazendo ter atitudes que são, na verdade, atitudes deploráveis. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, nós teremos uma passagem no capítulo 11, né? Mensagem, instrução, melhor dizendo, do Espírito Emmanuel, no ano de 1861, em Paris. Ele coloca dois exemplos para nossa reflexão. E já são dois exemplos que servem ao início do nosso estudo de forma ilustrativa, né, de forma direta, para que a gente possa reconhecer o quanto que às vezes somos egoístas, mesmo em situações que aparentemente nós fomos justos. Esse espírito escreve que Jesus nos deu o exemplo da caridade, enquanto Pôncio Pilatos deu o exemplo do egoísmo. Ele está se referindo àquele momento em que Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos diante da multidão. Jesus era o justo e percorreu, né, as, as estações do seu martírio, como escreve o Espírito Emmanuel aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Enquanto Pôncio Pilatos simplesmente disse à multidão: Olha, Jesus é justo, não vejo nada demais, não vejo nenhum erro. Por que então crucificá-lo? Ele pergunta, né, à multidão.
Querem crucificar Jesus, querem crucificar Barrabás. E a multidão escolhe para a crucificação Jesus. E é nesse momento em que Pôncio Pilatos lava suas mãos. Mas vejam que ele detinha em suas mãos o poder para fazer ele mesmo o julgamento, mas entrega o julgamento à multidão. E por que ele é tomado aqui como exemplo de egoísmo? Porque certamente, se ele tomasse para si a questão do julgamento e inocentasse Jesus, isso traria para ele consequências políticas muito sérias. Traria para ele incômodos, aflições, desconfortos na sua posição social. Então ele certamente pensou em tudo isso, transferiu a responsabilidade à multidão e tudo isso resultou na condenação de Jesus. Na condenação de Jesus, que era justo e não reclamou o seu direito, a sua inocência. Então ali nós temos duas imagens muito diferentes. A de Jesus, que é o justo, do homem que vai percorrer o seu martírio obedecendo, entre aspas, né, as leis terrenas, e do outro que se livra de um problema para si mesmo, transferindo a sua responsabilidade em prol da manutenção de uma tranquilidade que ele deveria ter enquanto enquanto membro de uma sociedade, enquanto pessoa influente em uma sociedade, enquanto pessoa que detinha o poder. Então, nós podemos perceber que, de fato, às vezes em atitudes que parecem atitudes justas, como a de Pilatos, nós temos um móvel um tanto quanto difícil de ser tratado, que é o egoísmo como pano de fundo. Como dizemos, né, como acabamos de dizer, às vezes até mesmo difícil de ser identificado, porque nós achamos que agimos de forma justa, mas, na verdade, se fizermos o exercício proposto na questão, nós estaremos estudando o egoísmo, estudando o que move as nossas atitudes e encontraremos o interesse próprio bem lá no fundo da da nossa atitude. E aí, encontrando isso, nós encontraremos também o egoísmo nos movendo. Vamos em frente. Questão 914. Vejam só, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, vejamos como Kardec está conduzindo o estudo, né? Ele está nos orientando a nos voltarmos cada vez mais para dentro de nós mesmos, para a identificação de onde está o egoísmo. Olha só. O egoísmo se funda no sentimento do interesse pessoal, aquilo que faz para mim, que faz bem para mim, né? Estando fundamentado aí o egoísmo, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Qual é a questão aqui proposta por Kardec? Sentimento de interesse pessoal sempre houve, sempre haverá. Não há um espírito que não queira o seu próprio bem-estar. O Cristo nos orientou a procurarmos o nosso bem-estar. Lembramos da passagem? Amai o próximo como amas a ti mesmo. Eu devo desenvolver amor por mim. Há um interesse pessoal no meu bem-estar. Há um interesse pessoal dentro do meu próprio progresso, dentro do meu progresso intelectual, moral, dentro do meu progresso material, porque não sempre há esse interesse pessoal de mim para comigo mesmo. Então parece que é bem difícil extirpar, né, eliminar completamente o egoísmo do coração humano, porque ele é algo natural, há um conflito aqui, né, de interesse próprio na tarefa de extirpar completamente o egoísmo. Interesse pessoal é um sentimento natural. Se o egoísmo está ali, entranhado junto com esse interesse pessoal, que é natural, como extirpá-lo completamente? A resposta diz o seguinte: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais.
Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, vejamos que há aqui uma questão de. O conflito aqui se intensifica, né? Se há um conflito íntimo, se do interesse pessoal, se a exacerbação desse interesse pessoal resulta no egoísmo, é interesse pessoal exagerado, o egoísmo. Se nós temos aqui um conflito já, né? Eu precisaria eliminar o meu interesse pessoal, talvez? É isso que Kardec está perguntando, né? Então, como é que eu trato disso? Então já tem um conflito íntimo, um conflito interno, um conflito próprio da essência do espírito. Tem interesse pessoal e disso tem egoísmo. Como é que eu trato isso, né? Mas tem outro interesse, tem outro conflito, melhor dizendo. O conflito que está na resposta. As coisas espirituais e as coisas materiais. Então, aqui a gente já tem o primeiro indicativo do tratamento que é feito. O livro dos Espíritos ensina que nós reencarnamos com dois objetivos. Nós já passamos por esse estudo lá por perto da questão 200. Tá? Nós reencarnamos com um duplo objetivo. Primeiro, conquistar o nosso progresso espiritual. Segundo, contribuirmos com a nossa parte diante da criação. Bem, qual é a função da matéria, então, diante desse duplo objetivo? Se eu tenho que conquistar o meu progresso espiritual e eu tenho que combater o egoísmo, claro que eu não devo desejar exclusivamente as coisas materiais todas para mim. Se eu devo contribuir com a parte de Deus na criação, eu devo também, no que diz respeito às coisas materiais, compartilhar com o meu próximo. Isso é uma questão lógica da nossa vida na matéria. Então, a matéria é um fator, ou melhor, é um instrumento educacional para o espírito. Vejam só que interessante: o corpo pede um pouco mais de conforto, o corpo pede um pouco mais de prazer. E quando nós abrimos mão de um pouco mais de conforto, de um pouco mais de prazer pelo bem-estar do outro, nós estamos usando a matéria como recurso educacional. Olha como termina a resposta. Depende da educação que nós fazemos aqui na vida material. Então, a partir do momento em que eu abro mão de algo que poderia me trazer um pouco mais de conforto, um pouco mais de prazer, um pouco mais de bem-estar do que eu já tenho, em favor do outro, isso é caridade também, né? Isso é beneficência. Eu estou sendo movido pela minha benevolência, que é uma virtude, e estou sendo beneficente. À medida em que eu ajo dessa forma, eu vou educando a mim mesmo. Eu vou educando o meu interesse pessoal. Eu vou colocando coisas espirituais à frente ou acima das coisas materiais. E esse é o processo no qual o interesse pessoal é tratado e que ele se transforma em um interesse pessoal saudável, salutar. Esse é o retrato da marcha espiritual de todos nós. Como é que nós temos realizado essa marcha no decorrer de nossas vidas terrenas? Eu volto a fazer referência ao capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma instrução do Espírito Lázaro. Ele diz na sua instrução que no começo o homem só tinha instintos. Olha o espírito Lázaro nos ajudando com esse mapa espiritual que nós estamos formando aqui nessa parte do Livro dos Espíritos. O começo que ele fala é o mundo primitivo, as primeiras encarnações. O homem só tinha instintos. Estudamos isso também aqui no Livro dos Espíritos. Então, aquele que se deixa mover por um instinto está mais próximo do mundo primitivo do que do mundo de provas e expiações, né? Concluímos assim de forma muito tranquila, né? Então, continua Lázaro dizendo que a criatura tem que vencer seus instintos em proveito dos sentimentos. E depois tem que aperfeiçoar os sentimentos, sufocando neles os germes latentes da matéria. Os instintos são, portanto,
os embriões do sentimento. Agora, o sentimento é próprio de um espírito que já tá um pouco, que já progrediu um pouco mais, né? Instintos, sensações, sentimentos. O que que a gente privilegia? Aqui, ainda falando a respeito desse capítulo 11, né? Instintos, sensações, tenho fome, tenho frio, tenho sede. Preciso, preciso contemplar, preciso saciar a minha sede, a minha fome, o meu cansaço. Preciso saciar tudo isso. Como é que eu faço? Como é que eu ajo diante dessas sensações? São só sensações? Eu quero ter mais prazer e para ter mais prazer eu deixo de atender um irmão necessitado. Então vejam só, talvez não esteja mais no âmbito do instinto, mas estamos vivendo muito no âmbito das sensações corpóreas, né? Então, não tenho sentimentos, não sinto piedade pelo outro, não sinto empatia, não sinto o meu coração me mover à caridade. Ou sinto, né? Então, qual é a minha escolha diante dessas situações? Lázaro escreve aqui que o espírito precisa ser cultivado como um campo. Se eu quero desenvolver sentimentos, eu devo passar pelo processo de educação aqui, né? Mesmo talvez não sentindo piedade, mesmo talvez não sentindo, não tendo um sentimento puro, virtuoso, que me mova a atender a pessoa necessitada, eu atendo então porque eu sei que é uma lei divina. Eu atendo porque sei que devo amá-lo da mesma forma como eu me amo, que devo dar a ele a oportunidade que eu gostaria para mim. É a lei de justiça que a gente estudou aqui agora há pouco, né? Se não tenho sentimento, atendo à lei. E assim a vontade se impõe diante da sensação. E é assim que o campo espiritual vai sendo cultivado para dar bons frutos. É assim que o espírito cresce no âmbito da caridade. Termino com uma frase aqui do Espírito Lázaro. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Então vejamos, né? É assim, por esse processo de educação, que a gente vai compreender a lei de amor, que é a lei de união entre todos os seres. E então passaremos a buscar na lei de amor o prazer, na lei de amor os gozos, o bem-estar, na lei de amor o conforto suave da alma e não da matéria. E tudo isso é apenas prelúdio das alegrias celestes, né? Então a gente já tem uma sensação muito boa em fazer a caridade, em perceber o bem-estar do outro, e tudo isso é só prelúdio das alegrias celestes. Imaginem a felicidade de um espírito superior quando ele ajuda um espírito em situação inferior a progredir e percebe nesse espírito progresso. Bem, com isso a gente construiu aqui, né, uma boa, um bom panorama sobre o egoísmo e a gente pode seguir aqui para as questões seguintes. Vamos lá. Questão 915. Olha aqui, novamente Kardec, né? Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não será sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Então veja que Kardec saiu aqui do nível individual e passou ao nível coletivo. Agora, o egoísmo está sendo estudado na espécie humana. Resposta: é exato, é certo, né? Que no egoísmo tendes o vosso maior mal. Porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, não à humanidade mesma. Aqui, então, um pouquinho de expansão dos nossos horizontes, né? A humanidade é muito mais do que os espíritos que estão encarnados na Terra. A humanidade é muito maior do que apenas esses espíritos que estão aqui nesse momento. Então, não, ele não será sempre um obstáculo absoluto, né?
Segue a resposta. Depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo como de suas outras impurezas. Então, espíritos mais avançados não terão egoísmo. Pergunta: não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Não poderemos ver aqui, mesmo no planeta Terra, pessoas que praticam a caridade? Talvez encontremos alguém isento do egoísmo, né? Há muito mais homens assim do que supondes. E nós dizíamos aqui na abertura que o único espírito que vimos na Terra e não tinha nenhum tipo de egoísmo foi Jesus. E aqui o livro dos Espíritos está dizendo: olha, existem mais pessoas que estão isentas de egoísmo, né? Existem mais pessoas que estão em obras excelentes, que são obras que nós talvez não percebamos. E é importante notar, é importante que nós abramos os nossos olhos para pessoas que são realmente missionárias na Terra. Nós vimos Chico viver uma vida, se não totalmente isenta, né? Quem somos nós para julgar? Mas uma vida que aparentemente isenta de egoísmo. Outras pessoas que tiveram missões tão belas quanto a de Chico e que se dedicaram exclusivamente ao bem-estar do outro. Pessoas que às vezes nem são conhecidas, que não são pessoas reconhecidas nas ruas, mas que são aqueles trabalhadores da vida, que são aquelas mães que dedicam uma vida inteira ao bem-estar dos filhos, que são aqueles irmãos que dedicam uma vida inteira ao bem-estar de uma comunidade, ao bem-estar de pessoas próximas, ao bem-estar de aprendizes, aqueles professores que se dedicam aos seus alunos e que, embora muitas vezes a vida não lhes traga recompensa material adequada, eles continuam a exercer suas funções porque têm diante delas uma, uma diretriz moral muito poderosa que diz que eles devem realizar aquilo e acabam por realizar. Então, que nós estejamos com os olhos voltados à percepção do bem, porque, segundo o livro dos Espíritos, há muito mais homens assim do que nós podemos supor. É que nós desejamos encontrá-los, talvez em lugar onde eles não estão. E talvez a questão da educação da nossa sociedade possa ser voltada à identificação desses homens que são, para nós, sim, exemplos, são modelos também de convivência, e que nós pudéssemos exaltá-los muito mais em nossas redes sociais, que nós pudéssemos perceber esses exemplos e trazê-los à convivência do dia a dia, não para excitar neles a vaidade, mas para que cada um de nós tivesse as diretrizes de uma boa vida diante dos próprios olhos o tempo todo. Apenas não os reconheceis porque a virtude foge à viva claridade do dia. É um pouquinho disso que dizíamos, né? Não temos assim esse hábito de encontrarmos a virtude no nosso dia a dia, de lidarmos com a virtude, de enaltecermos a virtude. Parece que, inclusive, que para a maioria dos seres humanos hoje na Terra, reconhecer a virtude do outro é rebaixar-se, não é? Então, as pessoas gostam muito, nós gostamos muito de ir às redes sociais para mostrarmos o nosso fim de semana no clube, para colocarmos, apresentarmos o nosso fim de semana na praia, ou uma viagem, ou fotos felizes entre família. Gostamos, próprio do ser humano ainda hoje, buscar notícias, fatos infelizes e muitas vezes publicá-los, e nós deixamos de fazer uso dessas mesmas redes sociais, desses mesmos recursos para a divulgação do bem, para a divulgação daquilo que está sendo chamado aqui no livro dos Espíritos de virtude, né? A virtude foge à viva claridade do dia. Tem fugido à claridade do dia, tem fugido às nossas redes sociais. Bem,
Desde que há um, por que não haverá 10? Havendo 10, por que não haverá mil? E assim por diante. Um convite, né? Para que a gente possa seguir aí numa, numa jornada um pouco diferente dessa que a gente tem seguido, né? Porque nós estamos muito interessados no imediatismo das coisas materiais que essa existência terrestre nos oferece. Então a gente perde um pouco esse rumo, né, que nos conduz a esferas superiores, que nos conduz à renovação. Temos que abraçar um pouquinho melhor esse nosso compromisso, né, com o bem, esse nosso compromisso com a providência divina, a começar por nós mesmos. Questão 916, penúltima questão de hoje. Vamos lá. Parece, né? Olha que Kardec escreve, longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização. E agora ele se concentra aqui na humanidade terrena mesmo, né? Na civilização terrena. O egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Vamos entender aqui a pergunta de Kardec. Nós temos a civilização conforme está instituída. E parece que essa pergunta é uma pergunta para os dias de hoje, né? Porque Kardec já identifica lá na sua época, meados do século XIX. Olha, a civilização tem excitado as pessoas a serem cada vez mais egoístas. E se a gente transferir para os dias de hoje, parece que é exatamente o mesmo quadro, né? Ainda com mais recursos de excitação do egoísmo. Então, egoísmo e civilização. A civilização é, de certa forma, causa do egoísmo. Bom, o egoísmo aumenta com a civilização. E Kardec pergunta: como poderá a causa destruir o efeito? A civilização causa o egoísmo. Como a civilização poderá destruí-lo? É uma pergunta profunda, né? Muito inteligente, inclusive. A resposta diz: quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Essa resposta começa explicando por que a civilização causa o egoísmo. Porque era preciso que o ser humano se deparasse com o mal causado pelo egoísmo para que tivesse vontade de extirpá-lo. Então, diz a sequência, né? Quando a gente conseguir eliminar em nós o egoísmo, viveremos como irmãos. Se fazerem mal, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Vejam aqui, né? Que aqui a gente troca o vício do egoísmo pelo sentimento da solidariedade. Lembrando a instrução que lemos agora há pouco, ou que comentamos agora há pouco, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Um pouquinho daquilo que a gente comentava agora há pouco em questões anteriores, né? A sociedade menos egoísta transformará a si mesma. A civilização menos egoísta transformará a si mesma. Tudo isso diante do processo educacional que é a experiência em sociedade. Já estudamos também aqui no Livro dos Espíritos a lei de sociedade, né? Se a sociedade terrena atual forma homens mais egoístas, e isso causa um efeito pernicioso, um efeito ruim para nós, é o momento da educação, é o momento de encontrarmos os virtuosos, é o momento de auxiliarmos os virtuosos. É o momento de começarmos por nós mesmos, pois somos parte da civilização. É o momento de, enfim, nos conscientizarmos. A palavra aqui nessa questão 916 é consciência, não é? É consciência. Escreve Leon Denis no, em sua obra Depois da Morte, um texto que tem o título A Crise Moral. E eu gostaria de citar nesse momento uma passagem desse texto.
Escreve Leon Denis: se os progressos efetuados na ordem física e na ordem intelectual são notáveis, é pelo contrário nulo o adiantamento moral. Nesse ponto, o mundo parece antes recuar. As sociedades humanas, febrilmente absorvidas pelas questões políticas, pelas atividades industriais e financeiras, sacrificam os seus interesses morais ao bem-estar material. Se a obra da civilização aparece-nos sob magníficos aspectos, nem por isso, como todas as coisas humanas, deixa de ter sombras por baixo. Sem dúvida, ela conseguiu até certo ponto melhorar as condições da existência, mas multiplicou as necessidades à força de satisfazê-las. Aguçando os apetites, os desejos, favoreceu igualmente o sensualismo e aumentou a depravação. O amor do prazer, do luxo, das riquezas tornou-se mais ardente. Quer se adquirir, quer se possuir a todo custo. Então aqui Leon Denis notavelmente apresenta um quadro geral da nossa civilização e de qual é o ponto que nós devemos tratar em nós mesmos e na civilização para que nós possamos de fato progredir, que é o que nós estamos trabalhando aqui, né? Nesse ponto, nesse trecho do Livro dos Espíritos. O nosso progresso moral, a necessidade de auxiliarmos uns aos outros, a necessidade de nos tratarmos como irmãos, de dividirmos os recursos existentes em nosso planeta. É isso que combate o egoísmo na civilização, tanto quanto em nós, né? Vamos lá, meus amigos, questão final do estudo de hoje, uma questão tanto mais longa, mas a questão de conclusão aqui do estudo, porque Kardec pergunta qual o meio, então, de destruir-se o egoísmo, porque nós já o identificamos em nível pessoal e individual, da humanidade terrena, da humanidade em geral. Já vimos quais são os conflitos gerados entre matéria e espírito, o conflito próprio, né, do interesse próprio. E agora, então, Kardec pergunta qual o meio de destruir o egoísmo, agora o tratamento para essa chaga da humanidade, qual o recurso que nós temos, né? A resposta diz que de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se porque deriva da influência da matéria. Pronto, aqui encontramos a causa do egoísmo em nós, influência da matéria. Aquilo que Leon Denis apontou agora há pouco. Influência material, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre, como vimos com Leon Denis, né? As leis, a organização social, a educação. Então, agora, depois das explicações de Leon Denis e de O Livro dos Espíritos, começa a explicação que nós tanto queríamos. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Não há outra, não há outro recurso, não há outro meio. Nós vimos aqui a característica e a causa do egoísmo, mais difícil de ser eliminado é sua característica. A sua causa, influência da vida material. Modo de combatê-lo é, então, fortalecimento da vida moral. E qual é o recurso que nós temos para isso? Compreensão que o Espiritismo nos traz do nosso futuro real, né? Não desfigurado por ficções alegóricas. O nosso futuro real. O que será de nós depois da desencarnação? Nem céu e nem inferno. Nada de ficções alegóricas. O nosso futuro é aquilo que nós construirmos hoje. Então, aqui a resposta aponta que o vício do egoísmo enfraquecerá com o predomínio da vida moral sobre a vida material e com a exata compreensão da vida futura que o Espiritismo faculta, porque isso também tem um outro efeito em nós. Reduz a importância da personalidade. Então vejam aqui os fatores que nós temos nessa resposta que são de suma importância se a gente quer de fato combater o egoísmo em nós.
Não adianta querer combater no outro. Nós vimos aqui agora há pouco, né? É preciso querer aquele que quer. E nós não podemos fazer com que o outro queira. Nós podemos ser modelo, nós podemos ser exemplo, nós podemos incentivar, esclarecer, orientar, mas é uma tarefa íntima o combate do egoísmo. Se eu combater o egoísmo em mim hoje, a sociedade terrena terá um egoísta a menos. Quando eu vencer o egoísmo em mim, né? A sociedade terrena terá um egoísta a menos. É disso que nós precisamos nos conscientizar. Bem, então, retomando aqui os elementos que nós vimos agora. Fazer com que a vida moral prevaleça. Entender que nós somos espíritos imortais. Isso tudo faz com que a nossa personalidade diante da, da diminua para nós mesmos, né? Essa personalidade que nós nos julgamos tão acima dos outros, tão importantes às vezes, e é preciso diminuir isso, é preciso trazer uma situação de equilíbrio, né, de convivência com o outro. Destruindo essa importância, e finalzinho, né, da resposta, destruindo essa importância, a importância da personalidade, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, olha só, não é para nos considerarmos completamente sem importância, não é isso, né? É encontrarmos o nosso real valor. Reduzindo-nos, reduzindo-a à sua legítima proporção, ele necessariamente combate o egoísmo. Ele quem? O espiritismo, né? O espiritismo combate o egoísmo. Então, a ferramenta teórica nós temos, a ferramenta prática é o sentimento em relação ao outro no nosso dia a dia. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Aqui a questão do relacionamento humano. O outro é egoísta, também tenho que ser. Preciso defender os meus interesses. E dentro desse círculo vicioso, a gente dificilmente quebra a questão do egoísmo, né? Sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade, da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa. Então aqui é a explicação do que a gente precisa fazer, né? Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Retomando um pouco de tudo aquilo que a gente disse, né? O choque do egoísmo do outro encrudece o egoísmo em nós mesmos. Força que nós nos força a colocarmos na defensiva, a sermos egoístas. Por outro lado, a convivência com pessoas caridosas certamente causará o efeito contrário, né? Outro tipo de efeito. Então, essa instrução do Espírito Fenelon que termina de forma muito bonita. E a gente termina aqui essa instrução com a leitura, né? Ele está falando certamente a respeito daqueles que renunciam à sua personalidade em proveito dos outros, caridosos, né? A esse, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos. Pois em verdade vos digo que no dia da justiça será posto de lado e sofrerá pelo abandono, em que se há de ver todo aquele em que em si somente houver pensado. Remete aqui à questão 785, né? Resposta dada pelo espírito Fenelon. Complementa Allan Kardec. Vamos aos pontos principais aqui do comentário de Allan Kardec. Ele começa o texto dizendo que muitos esforços são empregados para que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Olha só o que Kardec coloca, né? Todos nós somos vítimas do egoísmo, em maior ou menor grau. Cumpre, pois, combatê-lo. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo,
ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz. Isso é, pela educação. Novamente, a mesma palavra que usada por Kardec, né? Mas não a educação que faz homens instruídos, mas a educação que faz homens de bem. Então, ele faz uma distinção aqui entre dois tipos de educação. Tem um certo tipo de educação que é informativa, a educação que informa, e depois a educação que transforma. A educação que forma é aquela que traz instrução. A educação que transforma fará os homens instruídos em homens de bem. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Olha só. Aqui Allan Kardec dá uma aula, né? Um pedagogo nos ensinando a transformação. A essa educação que deve priorizar as questões espirituais, as questões morais, em detrimento das questões materiais. Um pouquinho menos de matéria e um pouco mais de serenidade, um pouco menos de bem-estar material e um pouco mais de dignidade para todos, um pouco menos de egoísmo e um pouco mais de fraternidade entre os homens. Reconhecer a limitação do outro e auxiliar. Reconhecer a necessidade do outro e contemplá-la. Isso diz respeito a caráter. Isso diz respeito a autoconhecimento. Isso diz respeito a ideais que nós combatemos, que nós cultivamos em nós, abraçamos e que defendemos em nossas atitudes e não apenas em nossas palavras, né? Então, educação. A chave do progresso é a educação. Chave do progresso moral. Portanto, a chave do combate ao egoísmo. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, o caráter das pessoas, como se conhece o de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los. Então, é preciso esse tipo de estudo para nós, tá? Individual e coletivo. Vamos terminando aqui os comentários de Kardec. Faça-se com o moral o que se faz com a inteligência e ver-se-á que, se há naturezas refratárias, muito maior do que se julga, é o número das que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. Então, Kardec está nos convidando a estimularmos desde cedo as nossas crianças a serem homens de bem. Sim, haverá algumas que são refratárias, que não aceitarão essa educação por suas conquistas espirituais do passado. Mas Kardec nos adverte aqui dizendo: olha, algumas reclamam apenas boa cultura, reclamam apenas boa convivência, reclamam apenas boas diretrizes, bons ideais. Então é uma tarefa que é plenamente passível de ser realizada. Não tem nada de impossível nessa tarefa, né? Comecemos a partir das crianças e a partir de nós mesmos. O homem deseja ser feliz, e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Então, a gente trabalha mesmo para melhorar incessantemente, né, a nossa posição na Terra. Pesquisa as causas de seus males para remediá-los. Quando compreender que no egoísmo resiste uma dessas causas, um desses males, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoam, a que perturba todas as relações sociais, provoca dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra seu vizinho, enfim, a que do amigo faz inimigo, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com sua felicidade. Olha aqui a educação moral como que começa, né? O nosso objetivo maior é a felicidade, a gente vai perceber que esse vício do egoísmo é contrário à felicidade. É contrário à própria segurança, porque se faz de um amigo um inimigo, ela é contrária à nossa própria segurança. O seu próprio interesse a isso o conduzirá. Aqui a resposta a uma questão que Kardec formulou, né? Eu tenho um interesse próprio ao meu bem-estar e o egoísmo é
o exagero desse interesse natural. Como que eu lido com isso? Aqui a resposta a essa questão dada pelo próprio Kardec, né? É meu interesse ser feliz. E o egoísmo é contra esse meu interesse. Terminamos o texto. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Que Kardec dá uma aula de compreensão para nós a respeito dessa questão do egoísmo. E com essa aula eu encerro essa aula de Kardec, né? Eu encerro as reflexões de hoje, porque temos material muito importante, suficiente para revisitarmos o livro dos Espíritos e continuarmos no nosso progresso espiritual, na marcha, né? Do nosso progresso espiritual, combatendo em nós o egoísmo. Muito obrigado, meus amigos, pela companhia. Nos vemos em breve em mais um estudo de O Livro dos Espíritos, se Deus assim o permitir. Muita paz a todos.